Você sabia que no dia 18 de dezembro foi comemorado o Dia do Museólogo? A data celebra a regulamentação da profissão, que aconteceu no ano de 1984, na promulgação da Lei 7.287, a qual prevê os requisitos necessários e funções de desempenho de um museólogo. Os conselhos regionais e federais de museologia garantem o direito de exercício da profissão aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, quem são os museólogos? O que eles fazem? Basicamente, esses profissionais atuam diretamente na preservação e difusão dos conhecimentos ligados aos bens materiais e imateriais da humanidade. Além de museus, museólogos também atuam em galerias de arte, institutos e centros de pesquisa, centros culturais, bibliotecas, universidades, jardins botânicos, zoológicos, entre outras instituições. E dependendo do tamanho da instituição, o número de atividades desenvolvidas pelo profissional de museus pode ser bastante extenso. Afinal de contas, o museólogo pode desempenhar funções de conservação, pesquisa, documentação, catalogação, curadoria, montagem de exposições, ações educativas, capacitações, ensino e até mesmo a gestão dessas instituições. A formação específica em museologia é oferecida em 20 universidades públicas que estão distribuídas pelas 5 regiões do Brasil. Desde criança eu queria conhecer museus e eu falava com meu avô que quando eu viesse ao Rio de Janeiro eu queria ir ao museu, se as pessoas poderiam me levar ao museu, e ele fazia pilhéria comigo. Ele me dizia: não, vamos sim, eu vou te levar no museu onde tem a cama que o Tiradentes morreu. Fazia brincadeira comigo, quer dizer, eu era motivo de brincadeira, porque eu queria conhecer museus, eu queria ir a museus, né? Então, é algo que realmente vem da infância, né? Por volta dos 12 anos, eu já pensava em fazer o curso, aí já com uma outra percepção, já sabia da existência do curso, e eu já dizia que eu queria estudar para trabalhar em museus, desde os 12 anos. Então, foi uma escolha realmente da infância e eu não poderia ter feito outra coisa. Eu sempre quis fazer isso. Então, eu posso dizer que eu me realizei ao fazer o curso de museologia, ao me tornar um profissional museólogo. Bom, eu acredito que a museologia na minha vida foi muito mais do que uma escolha, foi um chamado mesmo, porque eu sou de uma região onde não tinha museus, à época eu escolhi museologia, e procurando qual curso eu iria fazer quando eu terminasse o 2º grau, isso lá nos meus 14, 15 anos, olhando um guia de profissões, eu vi o nome museologia na Universidade Federal da Bahia, e me encantei pelo nome, e a partir daí eu fui buscar o que era o que era esse curso, o que fazia e quais eram as possibilidades de trabalho no futuro. Então eu acredito, né, que foi um encontro, né, meu da museologia, mas muito mais que um encontro, foi um chamado mesmo para que eu seguisse por essa profissão. Quando eu comecei na faculdade, eu tive a sorte de poder ter um mestre como o Ivan Coelho de Sá. Foi meu professor de conservação, ele é uma das minhas grandes inspirações na profissão, e foi a partir dessa experiência das aulas com o Ivan que eu pensei, não, essa é a parte mais legal. Como ele gosta de brincar, nós somos os médicos, né, das peças, e eu gosto muito dessa analogia, eu gosto muito de pensar que eu tô cuidando de alguma coisa para que ela possa ter uma sobrevida, né? A gente, na museologia, na conservação, você está correndo contra o relógio, tentando o impossível, que é fazer que um objeto perecível dure para sempre. E eu adoro essa pegada. Eu acho que o que eu mais gosto é também, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios da profissão, que é a quase impossibilidade da gente virar especialista, né? Eu acho que a própria dinâmica em que você atua com diferentes temas, com uma diversidade muito grande de temas, de recortes do real, né? Para relembrar que a professora Teresa Charne, que ela gosta de falar do real e dos recortes com os quais operamos. Olha, o que eu mais gosto da minha profissão, na verdade, foi uma grande descoberta, porque na época que eu era adolescente e estava ainda pensando o que eu ia fazer, eu costumava dizer para os meus colegas de ensino médio que eu não gostava de lidar com coisas, e sim com pessoas. Eu repetia essa frase como um mantra,
E aí, na museologia, eu vi de cara que parecia que ia lidar mais com coisas do que com pessoas. E aquilo foi me deixando um pouco triste, decepcionada no período inicial da faculdade. Mas aí eu descobri que, na verdade, a museologia, tanto ali na graduação, mas principalmente quando eu comecei a atuar como museóloga, ela pode ser realmente um grande reencontro entre coisas e pessoas. Inclusive para mim, né? Que eu finalmente pude, de alguma forma, fazer esse encontro dentro de mim e aprender a lidar com coisas e, claro, também a lidar com pessoas. Cara, sem dúvida, o que eu mais gosto na profissão é lidar com gente e coisas de gente. Eu adoro isso. Eu adoro estudar os objetos, as coleções, entender o porquê das coleções são formadas e compreender como as pessoas observam essas coisas que elas juntam e doam para os museus. E como eu trabalho muito com museu rural, com ruralidade, é muito interessante aprender com essas pessoas, né? Eu aprendo todo dia que não há uma forma única de preservar o patrimônio. E também não há uma forma única de categorizar o patrimônio, né? Me fascina na museologia, que acho até assim, meio mágico, né? É você estar e ter acesso a determinados objetos que são importantes ou foram representativos para a história da humanidade ou do planeta Terra, né? Já que depois eu acabei indo mais para a área das geociências, né? Mas, assim, você ter contato, né? Poder estar pertinho ali, ter acesso aos bastidores de determinados objetos, determinados acervos, sempre, assim, uma das coisas mais mágicas que eu acho que está relacionada à museologia. Depois, claro, outras questões, né? De você poder pensar um conteúdo do princípio ao fim, né? Quero contar essa história, você montar uma exposição, pensar num projeto, qual vai ser o seu público e poder desenvolver, pensar a narrativa através de um acervo, como contextualizar, eu também acho isso muito bacana. Um dos grandes desafios da profissão é justamente se colocar num contexto de diálogo em que você não necessariamente é um especialista num tema, mas você talvez seja especialista em um modo de operar, em um modo de pensar e fazer acontecer. Eu acho que nossos maiores dilemas estão no campo da política para museus, da política para a cultura, política para patrimônio, né? A gente ainda sofre muito com oscilações políticas que afetam diretamente o campo dos museus. Nós ainda sofremos com uma ideia de que os museus, a cultura, o patrimônio são vistos como gastos e não como investimentos. Então, costumo dizer que para ser profissional de museu é preciso ser resiliente, na verdade. É preciso superar essas oscilações, mirar no futuro e resistir, cara. Resistir aos períodos de oscilação. Até porque o campo, apesar de ser uma profissão que no Brasil tem quase 100 anos, ainda é um campo pela dificuldade de entrada Brasil adentro da profissão, né? Eu acho que ainda existe uma invisibilidade sobre o papel e a importância do museólogo como um articulador e como um colaborador dentro das instituições, e não como um coibidor que está sempre querendo proibir, dizer como deve ser feito, mas o papel do museólogo como um articulador institucional e um articulador cultural. Então, eu acredito que ainda seja essa seja a maior dificuldade que temos no nosso campo. Sim, eu vejo que a dificuldade do profissional museólogo é muito semelhante à dificuldade dos profissionais da cultura, né? É uma falta de reconhecimento de que é um espaço que também precisa de atuação profissional. Uma outra dificuldade que eu acho que a gente tem na área é a falta de reconhecimento da profissão, né, do que o museólogo faz, né? E aí tem várias outras áreas, não que um trabalho no museu não seja um trabalho interdisciplinar, de fato, mas às vezes tem várias outras profissões fazendo o trabalho do museólogo nos museus, né? E não tem um museólogo, acho isso um problema. Então ainda falta a gente... tem muito museu aí sem museólogo, ou tem museu com um museólogo achando que o museu vai
tem um museólogo que resolveu a situação, o museólogo dá conta de tudo. Bom, eu, como museólogo, a maior satisfação, o que me deixa mais realizado em termos profissionais, é exatamente trabalhar em todas as fases do processo de musealização. É trabalhar com o acervo, é trabalhar com os objetos, desde a entrada, a coleta, a entrada deles na instituição, todo o processo de gestão dessas coleções, desses objetos, passando pela documentação, pela pesquisa, pela conservação, pela comunicação, pela exposição, pela educação. Então, todo esse processo, ele me encanta muito, a presença do profissional museólogo nessa cadeia toda, desse ciclo de musealização. A gente acaba trabalhando nos dois extremos. Na verdade, não são extremos porque eles se complementam, né? O material e o imaterial. Então, esse potencial do acervo, seja ele material ou imaterial, é o que me seduz mais na atuação profissional, em qualquer uma das etapas de musealização. E agora, como professor, o que é mais gratificante, o que me deixa mais feliz é exatamente quando eu vejo os egressos que se formam em museologia atuando plenamente na área. Isso é uma felicidade muito, muito grande, que não tem preço, né? E mais ainda quando eles começam a crescer, quando eles começam a trabalhar a própria carreira, quando eles continuam estudando, quando fazem mestrado, doutorado, e tem até aqueles que acabam se tornando professores. Vários ex-alunos hoje são professores. Então, isso é uma felicidade muito grande, é muito grande. É o retorno, né? Agora sendo mãe, né, tendo essa participação tendo essa experiência de levar o filho aos museus e ao museu onde eu trabalho, eu já tive algumas experiências interessantes também. Uma delas é falar que filho, vou trabalhar, Ele mamãe, você vai alimentar o dinossauro, né? Então, vou trabalhar, meu trabalho é alimentar o dinossauro. Então, é um trabalho bem bacana, hein, gente? Quem pode alimentar o dinossauro? A minha maior satisfação profissional foi uma atuação que eu fiz enquanto estagiária, eu não era profissional ainda. Eu trabalhei como auxiliar de restauradora para uma empresa e eu ajudei o restauro de um edifício no Rio de Janeiro. E tem uma satisfação assim muito grande de você poder passar por um prédio e pensar, eu fiz aquilo. É uma coisa mágica, assim, foi um trabalho árduo. Era cansado, a gente subia andaime carregando massa e cimento, mas eu terminava um dia de 8 horas pesado de trabalho, feliz. Essa foi a minha maior satisfação profissional até hoje. E tem uma questão pessoal, né? Meu avô era mestre de obras, e quando eu trabalhei numa obra, eu consegui entender um lado dele que eu nunca pude ver, assim, sabe? Eu não tinha a mesma profissão que ele, mas eu trabalhava com pessoas que tinham a mesma profissão que ele. Então, me fez entender, assim, um lado dele que eu jamais pude entender, porque ele morreu quando eu era criança demais. A gente nunca pôde ter essas trocas e essas conversas. Mas eu tinha certeza que, tipo, se meu avô estivesse vivo e ele soubesse que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, ele ia estar muito orgulhoso de mim, estaria pulando de contente. Quando você vai ao território, suja as botas, conhece gentes, né? Conhece formas, cosmovisões sobre o mundo, sobre as coisas, isso tudo nos leva a um novo estado de conhecimento. Eu acho que isso é fenomenal, porque nós estamos o tempo inteiro aprendendo, né? Aprendendo. E esse exercício é constante, porque você vai sempre estar precisando não só dialogar com um colega que tem uma outra profissão, que é um especialista em um certo conhecimento, mas também se meter um pouquinho. Eu acho que a museologia nos força muito a isso, que é um exercício, por exemplo, da Morin, dos grandes teóricos, né, para pensar a complexidade, o romper com essa coisa da hiperespecialização. Ele vai falar muito disso, que nós precisamos nos arriscar e meter um pouquinho do pezinho da gente em outros campos. O museu, eu acho que pode ser
um mediador importantíssimo disso tudo. Então, a gente tem as nossas atribuições, os museus, os profissionais, né, em termos de preservação, de documentação, de comunicação, de pesquisa, mas tudo isso tem que ser feito pensando nestes princípios de democracia, de cidadania, de diversidade, de inclusão. Quer dizer, tem que atender a essas questões, senão o museu ele não cumpre a sua função social. Então, eu vejo o museu como uma das instituições mais importantes em termos de uma política, em termos sociais, em termos humanísticos, né, em atender a sociedade. Eu acho que é uma instituição por excelência para atender a sociedade. Dentro das finalidades dos museus, de pesquisa, gestão, coleta, documentação, conservação, exposição, educação, isso tudo tem que ser exercido, tem que ser realizado, quer dizer, em prol do patrimônio, em prol da preservação do patrimônio, da memória, mas sempre pensando na sociedade, sempre pensando em atender a sociedade. Ser museólogo. Ser museólogo é imaginar e projetar museus quentes. É preciso gostar de gente. É observar maravilhado objetos aparentemente banais. É pensá-los antes como fatos sociais. É lançar no horizonte um museu ativo. É experimentar uma museologia em vivo. É seguir rastros e escolher rotas. É mergulhar no território e sujar as botas. É encarar o tempo como desafio iminente. É sobre ser trabalhador do social e resiliente. É emaranhar pessoas, lugares e culturas no fato museal. É evitar o congelamento rigoroso e mortal. É pensar a memória como fios em amálgama. É entrever o patrimônio como vínculos de alma. É provocar ressonâncias e efeitos sociais. É vislumbrar um museu vivo e para fins vitais. Diego Lemos Ribeiro, No Apagar das Luzes de 2021.